Tu já viu uma galera assim incorporada? Já, várias vezes. Isso aí é comum, pô. Qualquer um. Como é que tu sabe que tá de fato incorporado e não é um cara ali apenas num transe ou num estado mental? Então, muitas vezes né? Tem outras que não são, né? Teve uma conhecida minha que ela ficou possuída. E geralmente quando a pessoa incorpora, ela não lembra. Vamos supor que o cara ficou 10 minutos incorporado. Esses 10 minutos para ele não existiu. É igual um cara quando é nocauteado. Não sei se você já viu, às vezes, o cara é nocauteado e ele não se ligou que ele foi nocauteado. Ele quer brigar ainda. Aí o juiz fala, não, tu foi nocauteado mesmo. Já acabou. Ele, não. Porque dá um blackout no cara. Ele não... Fica um missing time, né? Um tempo perdido. Desliga mesmo. Então, uma conhecida minha, eu conversando com ela, né? Eu acompanhava ela espiritualmente. Ela falou que ela ficou possuída. E aí o cara falou... Você tá possuída mesmo ou você tá de palhaçada com a minha cara? Ela falou, aí ela respondeu, o cara contando pra ela que ela apagou. Ela tava possuída mesmo. Ela falou, não, essa é bobeira dela, ela brinca com essas coisas. Aí o cara, pô, tá falando em terceira pessoa? Entendeu? Aí eu pensei, demônio burro, né? Em vez de falar, eu não tô possuída, só pode ser bobeira dela. Isso é bobeira dela. Não, mas ela tava mesmo porque mudava a voz, falava coisa que ninguém sabia, era coisa de poltergeist mesmo, assim, exorcista. Mas assim, cara, aquelas histórias que eu conto, né? Deixa eu pensar uma história que eu não contei aqui ainda. Não, mas me fala, peraí, antes de tu pensar nessa história aí, se uma pessoa está... Se vem um espírito e... Sei lá, é sempre um demônio? Cara, é como se os anjos não tivessem autorização pra fazer isso, entendeu? É só a galera que desrespeita a regra. Então a gente tem anjo e demônio apenas. Tipo, se eu morrer, eu não posso, como Igor, incorporar em alguém. Assim, do ponto de vista mesmo da tua religião. No cristianismo tradicional, não. Porque a Bíblia fala que o morto não volta para sua casa. A Bíblia fala em favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico tenta voltar à vida, não consegue. Ele pede para alguém mandar um aviso para a família dele para ser correto, para não ir para o inferno. Eles falam que não é possível. Então, parece que na Bíblia, é claro que existem várias outras interpretações, como o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, mas na minha leitura pela Bíblia, essa comunicação é impossível. O que a gente entende a partir da Bíblia é que espíritos se passam por pessoas para enganar as pessoas, né? Se passa pela vovozinha, se passa pelo teu tio. E é claro que Allan Kardec, nos livros O que é o Espiritismo, ele vai falar que um espírito pode se passar por outra pessoa, pode fingir uma identidade, né? Aí fica um negócio meio difícil, porque você não sabe com quem que você está conversando. Às vezes o cara fala com a mesma voz, que o seu avô sabe tudo que o seu avô fez, mas não é ele. É alguém que está se passando por ele. Aí você fala, pô, então o mundo espiritual é a lógica do Sérgio Malandro, né? Que é pegadinha do malandro. Tudo é pegadinha. Você viu que eu não sei, né? Eu falo, meu irmão, não tem como pegar a impressão digital, a biometria do cara. Vovô, bota a biometria aí. Não tem. Então fica uma pegadinha. Pra gente é sempre um espírito, né? Pode ser um espírito do bem, do mal, mas geralmente, na nossa concepção, o do bem, ele não tem essa autorização. Na verdade, cara, existe uma teoria muito louca que eu acho que faz um sentido, que é o seguinte: demônio é anjo caído, anjo que não quis trabalhar mais para Deus. Anjo não consegue entrar nas pessoas, porque senão explode, não cabe. É impossível, porque a pessoa tem uma alma, o anjo também, então não... Quem que entra, então? Aí tem uma teoria loucaça, que é a seguinte: a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, na época do dilúvio tinha gigantes. Esses gigantes eram fruto de uma engenharia genética que os anjos caídos fizeram. Então, qual é o conceito? Isso está num livro, esse livro só tem em inglês, chamado The Genesis Six Conspiracy. Eu não me lembro o nome do autor, que é um livro legal pra caramba, interessante. Só maluquice, só curupira pra baixo. Tá. Mas a história é legal, independente se é verdade ou não. Ele diz que os anjos caídos queriam transferir o seu reino pro mundo físico. Para isso, eles precisavam de um corpo físico. Então, eles pegaram espermatozoide, óvulo, e inseminaram as mulheres. Isso são os espíritos chamados súcubos e íncubos. Não sei se a galera já ouviu falar nisso. O súcubo, ele suga e o íncubo insemina. O súcubo é um espírito que se passa por uma mulher. É como se o cara estivesse sonhando que está tendo a relação e acaba ejaculando. E aí, ejaculando, eles pegam o espermatozoide e depois inseminam uma mulher usando esse íncubus, né? Isso chamam os ritos de fertilização e tal. E todas as religiões antigas se baseavam nisso, né? Em rito de fertilização. A maneira mais simples é o cara pegava a esposa e falava: "Aí, mulher, vamos fazer um bate-papo aqui para trazer uma colheita mais próspera." O cara levava a mulher pro terreno e
passava o cerol nela ali, achando que aquilo ali estava abençoando a colheita. Esse é o mais simples. Os outros são as festas em honra ao deus Baco, né? Que é o deus do vinho. As bacanalhas, né? Eram festas de cultos de fertilização. E aí eles acreditavam que os espíritos conseguiam tirar um espermatozoide e engravidar uma mulher. E dessa nasciam os semideuses da mitologia grega, né? Os heróis. Então, esses caras, assim, Aquiles, teriam sido concebidos assim, através de um rito de fertilização onde um espermatozoide alterado foi inseminado numa mulher. Então, o que os anjos teriam feito, os anjos caídos? Eles fizeram isso, criaram corpos gigantes e eles se transferiram para dentro desses corpos. Só que quando eles se transferem para dentro desse corpo, o anjo tem um corpo espiritual, essa é a ideia, então ele abandonou o seu corpo e ele passou a morar dentro desse ser. Só que aí Deus falou, vocês estão bagunçando a minha brincadeira toda aqui, alterando geral, quer saber? Vou mandar um dilúvio. Aí matou todo mundo. Só que esse anjo que se transferiu para um corpo gigante, quando ele morre, ele ficou sem corpo mesmo. Então ele é outra categoria. Seria o que a Bíblia chama de espíritos imundos, que é o espírito que ele conseguiu estar num corpo e ele sentiu prazer, ele teve relação, ele fumou, ele usou entorpecente, ele bebeu. Então ele está sempre querendo voltar para dentro de um corpo para voltar a sentir essas paradas, né? Aí é lógico que no espiritismo vai chamar isso de um espírito obsessor e tal. Tem que ser doutrinado, você tem que falar, não faz essas paradas não, procura um caminho do bem que você vai se dar melhor. Então, respondendo a tua pergunta, para essa galera loucaça, quem entra nos seres humanos é esse pessoal que perdeu o corpo. O anjo nem consegue entrar. O anjo ele faria uma semi-canalização, que eles falam. Ele pilota o cara à distância. Mas com controle remoto. Então, vamos lá. Se pela doutrina cristã eu morri, eu não posso voltar, não posso nem me comunicar. Tem controvérsia. Tem linhas que não creem nisso. Estou falando a que eu creio, uma linha. Tá. Então, na linha que você crê, a princípio, o número de espíritos que incorporariam nas pessoas é finito e ilimitado. É fixo, é fixo. Entendi. Tem um número X, mas acho que muito mais que seres humanos que tem, né? Porque é uma galera, é muita gente, né, meu irmão? Deve ser gente pra caramba, não sei. Não sei. Mas é claro que nos 8 bilhões de pessoas no mundo não estão incorporadas, eu acho, né? É verdade. Não é uma coisa que é 24 horas, né? É um grupo menor, né? É menos gente mesmo, de fato.